O frio cortante da madrugada cortava a vastidão do deserto, quando Isabel encontrou Nantan, quase sem vida, caído junto ao riacho, seus olhos sombrios refletindo uma história de dor e resistência que ela jamais imaginou enfrentar. O dilema cravava sua alma: estender a mão a um estranho que carregava consigo o peso do medo ancestral ou deixá-lo sucumbir ao silêncio eterno do Velho Oeste. O rancho de Isabel se erguia isolado na imensidão árida, onde o vento soprava entre os arbustos secos carregados de poeira e o cheiro terroso da terra misturava-se ao aroma envelhecido da madeira rústica. O amanhecer lutava para vencer a escuridão, tingindo o céu com tons alaranjados que revelavam as cicatrizes do dia anterior. No silêncio pesado daquele lugar, a solidão de Isabel era, quase palpável, uma companhia constante que a envolvia como uma capa grossa e áspera. Isabel carregava em seus olhos o cansaço de uma vida marcada pela perda, sua figura endurecida pelo abandono e pela memória do marido que a morte levou silenciosamente. Seu corpo, embora firme e resoluto, ocultava a vulnerabilidade de quem aprendeu a sobreviver entre silêncios e fantasmas. Ao encontrar Nantan ali, o guerreiro Apache ferido, sua respiração falha e o sangue que manchava a areia despertaram um misto de compaixão e temor. Ele era um homem quebrado, mas nos seus olhos havia uma chama que implorava por algum resquício de humanidade. O conflito irrompeu em seu peito como um turbilhão. Tudo o que fora ensinado pela fronteira, todo o passado enlaçado em preconceitos e medos, lutava contra aquele instinto primitivo de ajudar um ser vivente à mercê da morte. Mas a humanidade era mais forte, e mesmo com o receio pulsando em suas veias, Isabel juntou forças para se ajoelhar ao lado dele. Ofereceu água com mãos trêmulas, limpou as feridas com delicadeza e pressionou um pano atado para conter o sangramento, enquanto seu coração se debatia entre a cautela e a compaixão. Enquanto cuidava daquele homem, o tempo parecia suspenso, cada som amplificado pela tensão no ar, o farfalhar das folhas secas, o murmúrio tênue da água, o bater acelerado do próprio coração. Isabel refletia em silêncio sobre o perigo que aquilo representava. E Nantan, embora quase imóvel, sentia a presença dela como uma ponte tênue entre duas culturas marcadas por dor e incompreensão. Aquele momento delicado carregava a fragilidade de um equilíbrio prestes a se romper. Decidida a buscar suprimentos para continuar o cuidado, Isabel se levantou com cuidado, cada passo medido para não assustar o ferido. O ar noturno ainda estava pesado quando o som inesperado de cascos rompeu o silêncio, ecoando com a força de uma ameaça iminente. Ela virou-se rapidamente e no horizonte viu sombras se aproximando, uma tropa de guerreiros Apache. Suas pinturas de guerra destacadas contra o céu débil da manhã. O rancho antes refúgio, agora se tornava palco de um conflito prestes a explodir. Se você acredita no poder das escolhas que definem destinos, inscreva-se agora e acompanhe essa jornada que está apenas começando. Aqui, cada história é um passo na busca por humanidade e coragem. E o próximo capítulo espera por você. Isabel voltou ao rancho com as mãos repletas de suprimentos, bandagens, água limpa e ervas secas para aliviar a dor. O peso dos dias solitários parecia mais leve ao carregar consigo uma missão maior que ela mesma. O silêncio era denso, tão denso quanto a ansiedade que apertava seu peito. O sol matinal mal tocava as casas, mas já era possível notar o movimento inquieto nos arredores. Ela abriu a porta com cuidado,
sentindo o cheiro forte e ácido do sangue misturado ao pó da terra. Lá estava Nantã, deitado sobre o feno, a respiração irregular, os olhos semicerrados. Com uma voz embargada pela urgência, Isabel falou: "Você precisa me contar. Por que está aqui, ferido, em terra que não é sua?" Nantã demorou a responder, mas quando o fez, suas palavras balançaram o ar frio da manhã. "Fugi. Houve um ataque, minha tribo dividida. Sangue derramado entre irmãos. Meus inimigos me buscam para me silenciar. Não posso voltar." Ela sentiu o peso da confissão, uma mistura de medo e pena que lhe cortava a garganta. A desconfiança crescia em seu interior, como chagas abertas por histórias de violência que povoaram sua mente desde a infância. Ainda assim, algo na dor daquele homem impedia que ela o julgasse com os olhos da fronteira. Mas e seu povo, os que se aproximam agora? A pergunta pesava no ar. Nantã desviou o olhar, a sombra da dúvida tomada por um temor maior. Eles cercam este lugar. Talvez sejam minha tribo ou os caçadores que querem minha morte. Isabel fez um gesto para sua pequena equipe de defensores. Homens calados e atentos, marcados pela vida dura no campo, cuja lealdade pertencia a ela. Um deles, um homem forte chamado Jedediah, fez-se descer pelos fundos do rancho, seus olhos atentos analisando os arredores. Arrastos recentes. Cavalos cruzaram a trilha da antiga pedra, cavalgando em silêncio. Murmurou, a voz carregada de alerta. A tensão foi crescendo com o vento, que soprava trazendo consigo o cheiro da erva seca e o som distante mais firme dos trotes paralelos às cercas. O rancho, que até ontem era seu santuário, transformava-se agora numa fortaleza silenciosa, cercada por sombras pintadas à guerra. Nantã, apesar do corpo debilitado, tentou convencer Isabel da gravidade da situação. Eles não são caçadores comuns. São os meus, guerreiros que me chamaram irmão. Se me capturarem, meu destino será selado pelo fogo da justiça trimal. Posso implorar por misericórdia, mas conheço suas regras. A traição não é perdoada. Isabel absorveu aquela revelação com uma mistura de incredulidade e tristeza. O homem, que repousava naquele chão pele e osso, seu ajudante forçado, e agora talvez seu único aliado, enfrentava um destino implacável, traçado por laços que ela não compreendia em sua totalidade. Ela se aproximou de Nantã e, com a voz baixa e firme, disse: "Se essa tribo que cerca o rancho é a sua, então o perigo é maior do que imaginei. Não posso ignorar o que está acontecendo à nossa volta e tampouco permitir que essa ameaça destrua tudo o que resta de mim." Enquanto falava, seus olhos varriam o horizonte onde os primeiros indícios do cerco se delineavam como sombras que serpenteavam entre as árvores ressecadas. Os troncos eram guardiães silenciosos daquela terra, testemunhas do suspense que implicava vidas, histórias, legados. Nantã, apesar do medo que lhe enchia o peito, reuniu forças para dizer: "Você me deu a água que eu precisava para continuar respirando. Agora preciso de sua força para enfrentar o que está por vir. Eu sabia que buscar ajuda na casa de uma viúva seria um risco, mas não esperava que fosse o último fio da minha salvação." A claridade do dia iluminou a aproximação definitiva dos primeiros guerreiros. Eles se moviam com a precisão de sombras experientes. Mãos firmes nas rédeas, olhos vigilantes e rostos pintados para a guerra, esculpidos em expressões que misturavam a determinação e um propósito firme. Eram jovens e antigos, a força bruta da cultura que Nantã carregava tão profundamente, agora formando um círculo ameaçador em volta do rancho. Isabel reuniu seus defensores e lançou um olhar de aço, sem palavras, pois cada um podia sentir o mesmo medo,
e a mesma determinação. O silêncio tornou-se, então, um escudo invisível, uma pausa tensa antes da tempestade. Nantan deu um passo cambaleante e segurou a mão dela. Isabel, eles podem ser minha tribo, mas também podem ser carrascos do meu fim. Prepare-se para o que vier. Esta noite será longa. Naquele instante, o som de cascos, tornando-se mais forte, ressoou pelo vazio. Da pradaria, um dos homens de Isabel voltou com a notícia. Eles chegam em número. Não é um simples acampamento, é um cerco. O rancho de Isabel estava cercado pela própria cultura que ela ousara acolher, e o peso dessa cercania apertava seus ombros de maneira quase insuportável. Enquanto suas mãos apertavam as de Nantan com firmeza, um frio diferente tomou conta dela. Não o frio da madrugada, mas o frio do destino que se cumpria. Inexorável. O cerco silencioso tinha começado, e com ele a primeira sombra do que poderia ser a união ou a destruição de todos ali. A sombra longa da tarde escorria pelas paredes do rancho, enquanto o silêncio crescia denso como nuvem antes da tempestade. Isabel se sentou à beira do alpendre, com o olhar fixo nas extremidades da planície que abraçavam o horizonte, onde as figuras escuras dos guerreiros Apache começavam a delinear o cerco ao redor da casa. Cada sopro de vento trazia vozes e passos abafados, e o peso do medo se fazia presente em cada pulsar do seu peito. Não podemos continuar assim, murmurou Isabel, quase para si mesma, enquanto revisitava as mãos calejadas que horas antes haviam ofertado água ao homem ferido chamado Nantan. O mesmo homem que agora dividia com ela o silêncio inquieto daquela fronteira. Eles cercam nosso lar, mas não sei se vêm para guerrear ou para julgar. Emocionado, Nantan permaneceu recostado no amontoado de feno, sentindo a respiração lenta e pesada. Ele acariciou as marcas recentes sobre sua pele, sentindo a ardência que anunciava cicatrizes insistentes. Esta terra é tua, Isabel, mas meu espírito ainda está preso a um povo que me exige escolha. Disse com voz rouca, essa dicotomia rasgando seu peito como uma faca afiada. Meu povo está dividido. A lealdade é um campo minado. Eu deveria me render, me entregar para julgamento. Engoliu a saliva rala. Mas não posso trair aquilo que sinto aqui, com você, nesta paz recém-descoberta. Isabel olhou para ele, sua alma ferida, ecoando no conflito do guerreiro. Tantas vezes a vida lhes ensinara que sentimentos e alianças eram luxos perigosos na fronteira. Mas ali, naquele instante, ela via outra verdade. Duas almas carregadas pela sombra do passado, tentando se agarrar a um fio, tênue de esperança. Um barulho súbito quebrou a quietude. A sombra de um cavalo surgiu no caminho de pedra rachada, seguido por outra. Sombras esguias cavalgavam devagar à beira do rancho, como predadores invisíveis rastreando a presa. Entre elas surgiu uma figura jovem, rosto pintado com traços firmes e olhos intensos que brilhavam com um misto de desafio e dor. Seu nome era Tayan, irmão ou amigo próximo de Nantan. A presença dele cravava ainda mais o peso do dilema. Tayan pousou os olhos sobre Nantan, seu olhar pesado como o céu carregado, momentos antes da tempestade. A palavra não dita dançava entre eles. Traição. Nantan, sua voz continha acusação e afeto entrelaçados. Por que estás aqui? Por que deixaste o nosso povo para nos procurar em terras estranhas? Não é só o rancho que corre perigo, mas o respeito aos nossos ancestrais.
Nantã olhou para o irmão com um sofrimento evidente. Não escolhi renunciar, respondeu com dificuldade. Fugi para salvar minha vida e talvez para proteger algo que ainda possa ter valor. Mas eu não te nego, Tayan, meu sangue é o mesmo que o teu. Só quero que entendas que nem toda batalha é travada com armas. Isabel observava cada palavra, entendendo que aquele conflito interno de Nantã podia ser o estopim para o desastre ou a semente para uma redenção inesperada. Tayan permaneceu firme, as mãos pousadas na cintura, como se buscasse segurar seu próprio tumulto. Sabemos o que dizem os anciãos, afirmou ele dando um passo para a frente, voz baixa mais firme. Que o traidor deve ser julgado, e sua punição selará o equilíbrio entre honra e justiça tribal. Não posso permitir que fujas ao destino traçado. Amanhã, uma mensagem será enviada para nossa liderança exigindo que regresses para o julgamento. Não adianta negar. És culpado. O silêncio caiu pesado sobre o rancho. Isabel sentiu o ar tornar-se mais denso, a proximidade da noite vindoura trazendo consigo a urgência da decisão. Nantã fechou os olhos por um instante, sentindo a dor não apenas dos membros machucados, mas da alma dividida. Se fizerem isso, disse com voz quase resignada, não será só meu julgamento em jogo. Esta casa, quem aqui dentro poderá permanecer segura? A lealdade é uma estrada, estreita sobre abismos. Isabel levantou-se, olhando para Tayan não com hostilidade, mas com uma determinação que queimava mais que o fogo do deserto. Por favor, escute, não sou inimiga. Ofereci água a um homem que sangrava, não um inimigo. Não quero guerra. Quero apenas um respiro para a vida que ainda queima neste solo. Disse, sua voz firme, cortando o vento. Tayan a fitou com olhos que refletiam o conflito profundo. Era difícil conciliar a fúria de um irmão traído com a possibilidade de uma nova aliança. A missão que se colocava diante dele era mais difícil. Entre a tradição brutal e a frágil esperança que agora piscava em Isabel. À medida que a noite se instalava com seu manto escuro e frio, uma palavra. Atravessou a vastidão uma mensagem enviada com a precisão de uma flecha certeira. A liderança Apache exigia que Nantã fosse capturado, vivo ou morto, para que sua justiça pudesse se instaurar. Os guerreiros no cerco se moviam com mais agilidade agora, seus silêncios transformando-se em sussurros de ordem e estratégia. O rancho anti-silencioso tornava-se uma ilha no meio de um mar de aço e determinação selvagem. Isabel fechou os punhos, sentindo a tensão puxar seu corpo para a linha fina entre o medo e a coragem. Nantã, ainda se apoiando no feno, também sentia um nó crescendo em sua garganta. Preparai-vos, disse ela em voz baixa, quase um sussurro firme que reverberava no peito dos defensores. Amanhã, o cerco apertará, não será sangue que irá jorrar nesta terra, mas escolhas e destinos. E enquanto o crepúsculo fugia para a noite, o rancho estava cercado, não apenas por homens armados, mas pela sombra do julgamento, tensão e uma mensagem irrevogável que apavorava e impelia. Nantã deveria ser capturado para julgamento tribal. O peso dessa ordem pairava como um trovão, prestes a cair. A noite tecia seu manto de silêncio sobre o rancho, enquanto a penumbra envolvia as paredes gastas pela luta do tempo e dos ventos. Isabel permanecia firme, os olhos fixos no terreno que conhecia tão bem, onde os passos furtivos dos guerreiros aurores recortavam a escuridão. Nenhuma palavra precisava ser dita.
O ar carregado de tensão anunciava uma vigília silenciosa, um embate que ainda não havia erguido suas armas, mas que queimava na alma de cada um ali. Ela sabia que não podia ceder à violência, não mais que houvesse esperança de paz. Ali, entre a imensidão áspera do Velho Oeste, restava só a astúcia da sobrevivência e a coragem de quem escolhe enfrentar o medo. Com mãos calejadas, ela detalhou para seus defensores os caminhos secretos das trilhas que serpenteavam o terreno. Atalhos esquecidos, covas de sombra onde poderiam se ocultar, buracos camuflados entre árvores secas. Era um mapa invisível na memória, um poder silencioso que jamais permitira que seu rancho caísse tão fácil. Enquanto isso, do lado oposto do círculo ameaçador, Taiyang movia-se entre os guerreiros, sentindo o peso da responsabilidade apertar seu peito. Olhos firmes encontravam os de Isabel com um misto de desconfiança e curiosidade. Ela não era uma inimiga comum. Havia nela uma determinação inquebrantável que desse jeito não se via em campeiros endurecidos. Havia esperança nas suas palavras, ou talvez apenas uma faísca tênue que poderia evitar o fogo da guerra. Taiyang aproximou-se, a voz carregada de hesitação, mas com a firmeza que a situação exigia. Isabel, você fala de paz entre terras e homens, mas entende que somos feitos de sangue e promessas? Ela o olhou sem medo. Conheço o peso de cada promessa, Taiyang. Por isso estou aqui, para mostrar que nossos caminhos não precisam sempre se cruzar em conflito. Estamos numa encruzilhada. Haverá tempo para mais do que ódio? O silêncio entre eles era pior que qualquer farpa lançada. O rancho respirava. Junto com eles, o estalo distante de um galho quebrado lembrava que o cerco não era só físico, mas também uma barreira invisível entre corações. Nantan, apoiado numa parede, sentia o fardo da dualidade pesar demais. Sua respiração era um sussurrar rouco, a dor da ferida tão presente quanto a que lhe dilacerava a alma. Estar entre os dois mundos e não pertencer completamente a nenhum. Ele se tornou um espectro que ansiava fugir. Isabel, disse finalmente, a voz frágil mas decidida. Não posso mais suportar essa prisão de dúvidas e medos. Proponho que fujamos, juntos. Sei que para você e para mim, essa é a única chance de escapar do sofrimento que se aproxima. Ela o fitou, os olhos refletindo o fogo bruxuleante da lamparina que balançava a brisa suave da noite. A verdade se costurava em seus fios, vulnerável mas insistente. Com um suspiro resignado, revelou: há algo que pode mudar tudo, Nantan. Um segredo antigo, esquecido por muitos, guardado dentro destes muros. Um acordo entre nosso povo e o seu. Um pacto de paz que pode deter esse cerco antes que o sangue corra. Mas está escondido entre papéis velhos no cofre trancado do celeiro. A surpresa retardou a resposta de Nantan. Os olhos escuros se estreitaram numa faísca de esperança misturada à descrença. Você acredita mesmo que aquele acordo possa nos salvar? Não acredito, eu sei, ela murmurou, a determinação em cada palavra. Mas precisamos encontrá-lo antes que seja tarde demais. Se conseguirmos, talvez Taiyang e sua tribo vejam que há outra forma de honrar as tradições sem derramar mais sangue. Os primeiros raios tímidos de um amanhecer incerto começaram a tingir o céu, quando, sem aviso, um estrondo cortou o ar frio. Uma luz alaranjada e voraz se espalhou pelo celeiro. Fumaça negra e chamas lambiam a madeira antiga, rasgando em pedaços 2 séculos de memórias, esperança, segurança. O fogo era uma ferida pulsante,
um grito que incendiava o que restava da fuga. Isabel agarrou o punho de Nantã, os dedos entrelaçados numa pulsação que exalava medo e coragem. Eles invadiram o celeiro. Precisamos agir. Agora. Nantã ergueu-se, os músculos reteçados pela dor e pela urgência. Seus olhos ardiam com uma mistura de fúria e medo. Não podemos deixar que destruam tudo o que ainda podemos salvar. Este fogo é uma declaração. Ou lutamos juntos ou sucumbimos separados. Entre as labaredas que ameaçavam engolir os documentos valiosos e as paredes arqueadas, eles se moveram rápido, frenéticos, recolhendo o que podiam. Cada instante ressoava como um tambor de guerra, lembrando que a trégua, até então silenciosa, estava por um fio. Enquanto as chamas consumiam o lugar onde repousava o passado, o chamado urgente de um vigia cortou o ar. Mais guerreiros se aproximam, trazem ordens de prender Nantã, vivo ou morto. O cerco aperta a viúva Isabel. Está por vir o momento decisivo. O rancho, marcado pelo fogo, pela promessa esquecida e pela determinação de uma viúva e um guerreiro dividido, se preparava para a próxima batalha. O destino deles estava selado, e o silêncio antes da tempestade sussurrava apenas uma certeza. A escolha não era mais fugir, mas enfrentar o que viesse. O fogo crepitava voraz, raspando as paredes do celeiro com línguas incandescentes e tornando cinza pedaços da memória que Isabel guardara com tanto cuidado. O cheiro acre da fumaça invadia seus pulmões, misturando-se ao gosto amargo do medo que a dominava. Ela agarrava um velho baú de madeira com documentos amarelados, enquanto Nantã lutava para apagar as chamas que avançavam sobre as trancas enferrujadas. Suas mãos tremiam, não apenas pela dor da ferida exposta, mas pela urgência que ardia maior que o fogo. Rápido, Isabel! A voz dele saiu rascante, desgastada pela tensão. Se perdermos esses papéis, todo o nosso esforço terá sido em vão. Ela assentiu, sentindo o calor intensificar como um rugido à sua volta. Entre as vigas que começavam a ceder, retalhos do passado da fronteira ainda resistiam, frágeis como a esperança que insistia em nascer naquele rancho. Movendo-se com pressa e precisão, recolheu as folhas mais importantes, aquelas que indicavam a existência do tratado antigo entre os colonos e os Apache, enquanto as chamas lambiam o celeiro como um predador impiedoso. Quando finalmente se afastaram do celeiro em chamas, o silêncio da noite parecia um sopro contido, a imobilidade inquietante entre os gritos das chamas que começavam a diminuir. Mas o perigo não estava só na destruição. Do lado de fora, a noite congelada testemunhava algo ainda mais assustador: o som distante de cascos cada vez mais próximos, carregando consigo o destino que os aguardava. Jedediah chegou correndo, o olhar carregado de urgência. Mais guerreiros Apache, viúva. Chegam com ordens claras: prender Nantã vivo ou morto. Está prestes a se tornar definitivo. Isabel sentiu a mandíbula endurecer. A batalha, que ainda não começara, prometia ser mais violenta e definitiva do que qualquer que tivesse enfrentado antes. A aliança entre ela e Nantã, selada no fogo e na urgência, seria agora testada ao limite. Não mais adversários apenas. Seriam alvos em uma linha tênue entre a vida e a morte. Nantã, mesmo impossibilitado por seu corpo ferido, ergueu-se com dificuldade. O sangue ainda escorria das feridas, mas havia nos seus olhos a centelha inquebrável de quem carregava um propósito maior. Ele segurou o braço dela. A força que emanava era silenciosa, profunda, como se o próprio deserto contemplasse aquela decisão. Se me capturarem, disse, a voz próxima e grave,
Não vou sucumbir sem lutar, mas não permitirei que destruam o que você e eu começamos a construir aqui. Os poucos defensores ao redor alinharam-se como uma muralha silenciosa, prontos para dar tudo de si para proteger a viúva e o guerreiro. Isabel viu o passado e o futuro se misturarem nos olhos daqueles homens. Rostos marcados pela seca, mãos endurecidas pelo trabalho, corações presos à terra que juravam defender. O vento soprou com pressa, carregando consigo o cheiro da fumaça e um presságio amargo. As sombras dos guerreiros Apache destacavam-se agora com nitidez contra o céu negro. A manhã estava distante, e a escuridão parecia um cobertor que escondia a morte anunciada. A tensão pulsava forte. Tayan surgiu à frente do grupo inimigo, sua figura emoldurada pela lua pálida, olhos firmes carregando a tormenta da escolha. A postura rígida, os dentes morderam o lábio em silêncio. Ele observava, não apenas Nantan, mas Isabel, como quem encara uma promessa quebrada e uma esperança proibida. No olhar de Tayan havia dúvida, fina e cortante como uma lâmina, que parecia pesar mais que a arma que segurava nas mãos calejadas. Vendo aquilo, Isabel entendeu que a luta não seria simplesmente física, mas dos corações e das tradições. Quebrar o ciclo seria mais difícil do que qualquer fogo que consumira o celeiro. O silêncio foi cortado pelo estalar metálico de armas sendo preparadas. Os passos ameaçadores ecoaram ao redor do rancho, selando o cerco que se fechava como um punho implacável. Nantan tentou, num gesto desesperado, proteger Isabel, posicionando seu corpo entre ela e os invasores. Mas a rapidez dos guerreiros Apache surpreendeu a todos. Em um instante cruel, mãos firmes agarraram o guerreiro ferido, algemando a esperança e a rebeldia que ele representava. Isabel sentiu um grito preso na garganta. O medo se transformou em fúria contida, um fogo interior que queimava mais que as chamas do celeiro. Com o olhar fixado nos olhos de Nantan, ela engoliu a dor e se adiantou, a voz trêmula porém firme. Se querem levar ele, levarão a mim também. Não permitirei um massacre aqui. O clima eletrizou o ar ao redor do rancho. Aqueles que planejavam a captura perceberam na determinação da viúva o preço amargo que teriam que pagar. Era uma promessa silenciosa, gravada na dureza da fronteira, e na coragem de uma mulher que preferia enfrentar a morte a assistir sua casa se tornar um campo de batalha sangrento. As sombras se movimentaram, o cerco apertou, e o destino que até então oscilava entre a incerteza e a esperança foi selado naquele instante cruel e decisivo. Isabel e Nantan, agora reféns do mesmo destino, encaravam a madrugada que se aproximava, cada um com seus fantasmas e a certeza de que o próximo capítulo de suas vidas seria escrito no fogo da luta e na força do laço que os unia. O rancho estava prestes a se transformar em palco da tempestade final. A manhã dessaturada derramava luz pálida sobre o acampamento improvisado onde Isabel e Nantan estavam presos. Algemado a troncos antigos, os dois compartilhavam o silêncio pesado da espera. O rancho que fora refúgio tornara-se agora o epicentro de um confronto ancestral, e eles ali, figuras centrais desse destino incerto. Nantan, com a testa franzida, observava o céu cinzento. Respirando com dificuldade, a dor da ferida misturando-se à angústia que apertava o peito. Ao seu lado, Isabel mantinha postura firme, as mãos ainda trêmulas pela tensão,
mas o olhar destemido. O cerco se transformava numa prisão, onde a sentença ainda não fora proferida. Foi Tayan quem quebrou o silêncio. Com passos decididos, ele chamou uma assembleia junto à fogueira central, onde os guerreiros mais velhos se acomodaram em uma roda austera. Seu rosto refletia o peso da decisão que carregava, e nos olhos o conflito entre lealdade e justiça. O murmúrio grave dos anciãos começava a se sobrepor ao crepitar do fogo. Este é um momento difícil, anunciou Tayan, a voz firme, porém marcada pela urgência. Nantan é nosso irmão, mas também é acusado de traição. Antes que os juízes decidam, devemos ouvir tudo, conhecer esta mulher que o defende e entender o que nos traz aqui. Isabel se adiantou, a garganta seca, as palavras pesadas de esperança e pragmatismo. Eu não busco guerra. Neste rancho, ofereci mais que água. Busquei um caminho para a paz entre nossos povos. O tratado antigo que guardo com tanto zelo é prova de que há uma história esquecida que pode evitar esse derramamento de sangue. Os sombrios murmúrios entre os presentes indicavam dúvidas e tensões não resolvidas. Guerreiros mais jovens olhavam para Isabel com desconfiança, enquanto os anciãos pesavam cada palavra com o olhar de quem carrega o passado em cada cicatriz. No meio da roda, um ancião de barba grisalha ergueu a voz com uma autoridade morosa. O passado está cheio de pactos quebrados, e a justiça tribal não pode ceder à piedade alheia. Se houve traição, deve haver punição, mas a palavra do tratado deve ser levada em consideração. Enquanto o debate se acalorava, o céu começou a clarear com os primeiros sinais do amanhecer, pintando de laranja e púrpura as nuvens que escondiam a promessa do novo dia. De repente, um alvoroço irrompeu na entrada do acampamento. A sentinela mais próxima gritava, os cavalos relinchavam com agitação e o som de cascos distantes se aproximava rápido. "Bando inimigo!" anunciou um vigia, a respiração entrecortada pelo esforço. "Eles avançam com intenção de pilhar tudo, enfraquecer a tribo e tomar o rancho." O choque foi instantâneo. O cerco implacável do julgamento tribal deu lugar a uma ameaça maior, uma sombra externa que obrigava todos a reconsiderar suas diferenças. Os guerreiros que ainda sinalizavam desconfiança entre si, agora olhavam para o inimigo comum. Tayan retomou a palavra. "Hoje, nossas disputas internas devem cessar. O inimigo nos ameaça a todos e só. Juntos poderemos resistir." Isabel sentiu seu coração acelerar, o medo agora misturado a uma tênue chama de esperança. Seu olhar se encontrou com o de Nantan, e naquela breve troca havia silêncio e compreensão. A vida os forçava a este pacto inesperado. Os guerreiros começaram a preparar-se, improvisando barricadas e posicionando-se ao redor do rancho. Isabel usou sua voz firme para organizar os defensores, orientando-os sobre o terreno e possíveis pontos frágeis que nenhum ataque poderia ignorar. "Não importa as diferenças hoje", declarou ela, a voz clara sob a tensão crescente, "pois só unidos poderemos sobreviver." Nantan, mesmo fragilizado, ergueu-se com esforço, o rosto duro como as pedras do deserto. "Esta luta é maior que nós. Que mostremos coragem, não fraqueza. Que nossas mãos se unam contra aqueles que querem nosso fim." Enquanto a noite recuava, o bando desconhecido aproximava-se, suas sombras se alongando como serpentes vorazes, ao redor do rancho que agora pulsava à espera do conflito. O ar estava denso. Cada respiração carregava o cheiro da terra seca, da pólvora prestes a ser disparada e dos corações que batiam apertados pela iminência da luta. A assembleia improvisada
tornou-se um cenário de aliança forçada. Inimigos ontem, defensores hoje. Em meio às lamparinas tremeluzentes e rostos marcados por histórias de dor e resistência, cresceu a convicção de que aquele desafio poderia redefinir seres e destinos. No centro daquela tempestade humana, a decisão recaiu para os líderes, a escolha entre continuar o ciclo antigo de violência ou trilhar um caminho desconhecido de cooperação. O silêncio imperou quando Taian se ergueu, a voz pesada. O cerco se transformou em coalizão, mas nosso destino ainda não está selado. Amanhã, diante de todos, a palavra final será dada. E o que ela trouxer poderá mudar para sempre o que somos. O vento frio do amanhecer trouxe consigo o prenúncio de uma aliança improvável, carregando no peito a expectativa e a incerteza do que o futuro reservaria. O rancho, outrora isolado e silenciado pelo medo, girava agora na roda viva de uma batalha comum. E o destino de Isabel e Nantan estava nas mãos dos homens e mulheres que decidiram juntos lutar ou perecer. Nas sombras alongadas da madrugada, cedeu-se espaço ao prenúncio de uma nova guerra, uma luta que poderia ser a última ou o primeiro passo para a paz. A vigília não seria fácil, e os próximos momentos carregavam a promessa de escolhas, que ecoariam para sempre nas areias do Velho Oeste. O silêncio pesado da noite fora substituído pelo estalo das madeiras secas quebrando sob os cascos firmes dos cavalos. Isabel ajustou o tecido em seu ombro, os olhos fixos na linha tênue que se desenhava entre as sombras escuras da campina. No coração do rancho, Nantan apoiava-se na parede, a respiração ainda irregular, mas agora mais firme, enquanto seus dedos trêmulos acariciavam distraídos o corte no braço. A presença dos líderes Apache na clareira era clara. Taian, uma figura imponente mesmo na penumbra, conversava com cerimônia com os anciãos. A tensão entre eles pairava, constante, como uma corda esticada prestes a arrebentar. Isabel sabia que, apesar da gravidade do momento, algo estava mudando naquela noite de ameaças e segredos antigos. Quando a palavra foi passada para eles, começaram a traçar uma defesa conjunta. Sob a liderança cautelosa de Taian, os guerreiros começaram a assumir posições estratégicas, usando o terreno a seu favor. A rusticidade do rancho e as trilhas pouco visíveis na terra eram agora armas não só dos colonos, mas também daqueles que dias atrás eram estranhos. Isabel, com seu olhar aguçado e conhecimento das redondezas, orientava os defensores a reforçar as cercas com o que havia disponível. Bardas velhas arrancadas dos celeiros, mesas tombadas, ferros retorcidos que antes sustentavam portas enferrujadas. Cada gesto seu carregava a força de uma alma que conhecia a dureza de proteger o que lhe restara. Nantan, apesar das dores que lhe cravavam a pele, mostrou uma bravura quase silenciosa. Com passos pausados, mas firmes, ele instruiu pequenos grupos de guerreiros no uso das setas e da pólvora. Seu olhar firme buscava não só proteger Isabel, mas também restaurar o orgulho ferido do seu povo, agora dividido entre a tradição e o futuro que tentavam construir ali. Os primeiros clarões do fogo distante queimar novamente a madeira seca haviam já se apagado, mas as brasas permaneciam vivas, luminárias sussurrantes da urgência iminente. Sob a luz difusa da fogueira, o rosto de Taian se tornou mais firme. Ele dialogava com os líderes, buscando que todos, mesmo divididos, se unissem naquele momento. Naquele breu quase palpável, Isabel sentiu uma centelha rara,
Aquele combate não era apenas contra um inimigo visível, mas contra o próprio destino que insistia em separá-los. Cada rosto endurecido pelo tempo era a prova viva de que, neste momento, improvisavam um renascimento. Estranho, delicado, mas real. O vento levantou pequenas nuvens de poeira, fazendo o som das folhas secas dançarem ao redor. Tudo indicava que o bando inimigo, cruel e ágil, estava perto. Os corações pulsavam na cadência dos tambores invisíveis de uma guerra que não era apenas de armas, mas da própria sobrevivência da esperança. Então, no meio da noite que parecia se fechar, um grito cortou o silêncio, seguido pelo ruído de uma seta cravando-se numa tora, sinalizando o início da batalha. Nantan, com a expressão concentrada, lançou-se à frente, protegendo Isabel com o corpo, com a coragem que agora não era só sua, mas de uma aliança forjada contra o medo. Isabel não hesitou. Armou-se da determinação que lhe restara. Posicionou-se junto aos defensores, sua voz firme cortando o ar tenso. Defendam o rancho. Esta terra não será ceifada pela sombra do ódio. A luta estourou entre os últimos silenciosos do cerco e os invasores ferozes, que não mediam esforços para quebrar a barreira. Arcos disparavam, corpos se moviam, gritos ecoavam e a lama misturava-se com sangue sob os pés. Cada momento exigia sacrifício e astúcia para não sucumbir ao caos iminente. Nantan enfrentava os atacantes com uma ferocidade rara, rasgando o ar com golpes certeiros, movimentando-se com a agilidade que a dor não conseguia deter. Taiyang, próximo, manteve-se ao lado de Isabel, suas armas empunhadas, olhos atentos para protegerem não só suas vidas, mas o futuro incerto naquele domingo escurecido. Entre o tilintar das armas e os murmúrios abafados, a figura de Isabel brilhou não só por sua coragem, mas pela liderança que emanava de sua vontade inabalável. Ela sabia que aquele momento definiria não só o destino de Nantan, mas também a possibilidade de um tempo novo para seu rancho. Quando a poeira começou a baixar, o som dos últimos cavalos pedalando ao longe anunciava o recuo do inimigo. Feridos, exaustos, os guerreiros Apache se reuniam ao redor da fogueira controlada, um sinal de trégua tácita. O rancho respirava pesadamente, marcado pela batalha, mas em pé. Os olhares se cruzavam. De Isabel, de Nantan, de Taiyang e dos anciãos agora unidos em respeito silencioso. Tratava-se de mais que uma defesa vencida. Era o nascimento de uma nova aliança, tênue, mas promissora. As antigas feridas ainda sangravam, mas a esperança começava a florir nas sombras da noite. Enquanto os primeiros raios pálidos do amanhecer rasgavam o céu, trazendo consigo o frescor tênue da madrugada, uma sensação inesperada pairava no ar. Uma promessa sussurrada pelo vento entre as árvores secas. O rancho cercado havia resistido, e com ele resistia agora a possibilidade vaga de um futuro diferente. Mas entre o murmúrio das folhas, um segredo quedava-se oculto, uma dúvida que fadigava corações e mentes. No horizonte, as formas dos guerreiros sumiam e retornavam, e em silêncios que carregavam pesar, crescia a incógnita sobre o que ainda estaria por vir. O amanhecer surgia após a batalha, com a promessa de um futuro incerto, mas possível. Ouve-se o som das folhas ao vento como o sussurro da renovação. Isabel voltou ao rancho com os suprimentos que conseguira reunir na pressa do amanhecer. Bandagens limpas, água fresca e ervas secas que traziam um leve aroma curativo. Malhor do calor, úmido bem, estava nos séculos da madrugada.
Enquanto seus passos apressados entre a poeira levantada atravessavam o pátio, onde os primeiros sinais do cerco se revelavam como sombras inquietas, Nantan repousava sobre o feno, os olhos semicerrados, a respiração ofegante e irregular. Ao vê-la chegar, um tênue brilho de esperança acendeu-se em seu olhar cansado. Isabel se aproximou com cautela, sentindo o peso da tensão no ar, as paredes do rancho como testemunhas mudas daquele instante delicado. Você precisa me contar tudo, disse com voz firme, mas embargada pelo medo. Por que veio parar aqui, ferido, em terra que não é a sua? Nantan girou lentamente a cabeça, cada movimento carregado de dor, mas os olhos brilhavam com o reflexo cru da verdade. Fugi. Houve um ataque. Sua voz saiu rouca, cheia de ecos do desespero. A tribo que eu chamava de lar se dividiu em sangue e traição. Meus inimigos querem minha cabeça. Se eu voltar, serei silenciado para sempre. Isabel sentiu a garganta apertar, uma angústia desconhecida a invadir. Os velhos preconceitos vacilaram diante daquele homem que, apesar, o medo estampado no rosto, pedia abrigo e puxava as fibras da compaixão que teimavam em pulsar fortemente em seu peito. Mas os guerreiros que você ouviu chegando? Perguntou, o olhar procurando qualquer sombra de esperança. Quem são eles? São parte do seu povo? Nantan desviou o olhar, como se carregasse um segredo que lhe queimava a alma. Eles me cercam. Podem ser minha tribo ou os caçadores que querem fechar o capítulo da minha vida com sangue. O silêncio ameaçou se tornar cortante quando Jedediaia, seu braço direito, emergiu das sombras perto da cerca. Seus olhos aguçados pelo campo reconheceram a trilha fresca na terra, pegadas de cascos marcando uma aproximação cuidadosa e determinada. Há rastros recentes, murmurou ele, a voz firme e grave. Cavalos cruzaram a trilha da velha pedra. Chegaram em silêncio, como predadores à espreita. A atmosfera pesada do rancho parecia respirar junto com eles, carregando o peso da ameaça que lentamente cerrava seus braços de ferro implacável. Isabel reuniu seus defensores num olhar silencioso, sem necessidade de palavras, pois todos sentiam pulsar no âmago o mesmo medo e a chama da resistência. Eles são meus irmãos, confidenciou Nantan, esforçando-se para se erguer, guerreiros que uma vez me chamaram assim. Se me capturarem, o fogo tribal será minha sentença. Isabel engoliu a dor e compartilhou com ele um olhar de aço, compreendendo que a aliança delicada que começara ali poderia ser arrancada do solo a qualquer instante pela mão fria da tradição e do julgamento. Então não há tempo a perder, murmurou ela, a determinação já criando uma armadura invisível. Se eles forem sua tribo, devemos estar preparados para o pior, mas não sem tentar evitar o sangue desnecessário. Enquanto falava, a luz suave do dia iluminava as bordas do cerco, onde as sombras pintadas de guerra começavam a se esculpir em silhuetas nítidas. O rancho, antes uma esperança solitária, tornava-se uma fortaleza, cercada pela cultura e pelo destino. Nantan tentou firmar o corpo e, num gesto de confiança tênue, segurou a mão de Isabel. Você me deu o que nem minha própria tribo me ofereceu, esperança. Agora, preciso da sua força para enfrentar o que vem. Esta noite será longa, e o homem que sou está pendurado na ponta de uma faca. O som dos cascos se intensificava. Cada relincho ecoava como uma advertência. O cerco se fechava. Um dos homens de Isabel voltou apressado, o olhar carregado de urgência. Eles chegam em número, viúva. Não vêm cavalgar, vêm cercar e julgar. O cerco começou de verdade. A respiração de Isabel tornou-se pesada, porém firme,
enquanto segurava a mão de Nantan com força. Um aperto que falava mais do que o medo. Falava da coragem resignada que os unia naquele momento. O rancho estava cercado. A sombra da tribo, dos julgamentos ancestrais e do destino implacável se debruçava sobre eles como um manto que não podia ser ignorado. E no meio daquela quietude tensa, Isabel sussurrou: "Preparem-se. Amanhã não. Será um dia qualquer. O cerco se apertará e as decisões tomadas naquela terra definirão muito mais do que simples vidas. Definirão o que resta de nós." A madrugada ainda sussurrava seus últimos suspiros quando o alvorecer tingiu o céu com tons de cinza e dourado. Isabel e Nantan permaneciam algemados, lado a lado, os olhares presos no horizonte que se mostrava incerto. O rancho, antes abrigo solitário, agora pulsava como o coração de uma esperança frágil, que resistia à sombra do julgamento imposto. Tayan subiu ao centro da roda formada pelos anciãos e guerreiros reunidos à volta da fogueira. Seu semblante refletia o peso insuportável das decisões que precisavam ser tomadas. A voz firme, porém, marcada pelo cansaço da responsabilidade, ecoou no silêncio que o cercava. Nantan é nosso irmão de sangue, porém, acusado de traição. Antes que o juízo seja selado, é preciso ouvir a verdade que Isabel traz conosco. Isabel respirou fundo, as palavras ganhando força, carregadas da sinceridade e da urgência que tomavam conta de seu peito. Não venho à justiça com sedição, mas com a esperança de que o passado possa ensinar. Entre nossas gentes repousa um tratado antigo, esquecido pelo tempo, que poderia poupar mais um derramamento de sangue. Peço que considerem esta possibilidade com o peso que merece. Os olhares entre os presentes se cruzaram, céticos, desconfiados, mas também curiosos, enquanto o fogo crepitava, impulsionando as discussões da Assembleia. Um ancião de barba grisalha ergueu-se e falou com autoridade. As tradições são a alma de nosso povo. E os pactos frágeis. Mas a justiça precisa conhecer todos os seus lados. Este tratado não pode ser ignorado. O murmúrio se espalhou, dividido entre aqueles que clamavam pela punição e os que viam nas palavras de Isabel uma centelha inesperada de salvação. A tensão parecia equilibrar-se numa linha tênue, balançando entre retribuição e renovação. De repente, um alvoroço cortou a serenidade da clareira. Os guardas anunciaram a chegada de um bando inimigo, saqueadores cruéis, que cruzavam as terras com intenção de pilhar e destruir tudo. O futuro da tribo e do rancho pendia agora numa precipitação brutal. O cerco interno deu lugar a uma ameaça maior, que demandava urgência, unidade e coragem. Tayan ergueu a voz acima do tumulto, convocando a atenção daqueles que o escutavam. Hoje não há mais espaço para divisões. O inimigo é comum, e é contra ele que devemos nos unir. Nossa força será medida pela nossa capacidade de virar a mesa do destino. Isabel sentiu um misto de medo e esperança calorosa em seu peito. Olhou para Nantan, e naquele curta troca de olhares havia uma palavra não dita, uma aliança solidificada no fogo do sofrimento e da coragem. Ali estavam eles, prisioneiros de um destino, e ao mesmo tempo arquitetos de sua própria salvação. Em poucos instantes, o acampamento se transformou numa fortaleza improvisada, onde guerreiros com ancestrais entranhados na pele e colonos endurecidos pela vida no rancho se preparavam para a batalha. Isabel tomou a frente na organização, suas ordens precisas guiando cada passo dos defensores. Ela,
Conhecia cada recanto daquela terra árida como as próprias veias e segurava a esperança que em breve precisava vencer. Nantan, mesmo com as dores que lhe cortavam os músculos e a pele, reuniu forças para impor sua presença. Aos poucos, instruiu jovens guerreiros no uso da pólvora e das flechas, transmitindo não só técnicas, mas também a necessidade de defender algo maior que eles mesmos, a possibilidade de um futuro onde as antigas feridas pudessem cicatrizar. A noite ainda era densa quando o avanço do bando inimigo se tornou inevitável. O estrondo das armas e o estrépito dos cavalos cortaram o ar frio, anunciando o erro dos invasores que subestimaram a força daquela aliança improvável. Gritos de comando, o tilintar da pólvora e o assobio das flechas preencheram o ar com a tensão única entre a vida e a morte. Nantan lançou-se à frente da linha de batalha, corpo firme, apesar da dor, protegendo Isabel como um escudo vivo. Sua coragem inflamava os corações daqueles que lutavam ao seu lado, e a ferida que carregava não era apenas física, mas o símbolo da resistência ancestral que teimava em continuar. Isabel, com a voz firme, finalizou a ordem. Protejam cada palmo desta terra e a esperança que ela carrega. Aqui não cairá apenas carne e sangue. Cairá também o peso do ódio. A luta foi intensa, feroz. O rancho se encheu dos ecos de uma batalha que ultrapassava o simples confronto físico. Era a luta pela dignidade, pela possibilidade de construir algo novo sobre as cinzas do passado. Quando o alvorecer enfim rompeu com seus raios brandos e dourados, o inimigo recuava, deixando para trás o silêncio pesado da derrota. Os guerreiros exaustos reuniram-se ao redor do fogo controlado, as feridas do corpo e do espírito expostas, mas com os olhos brilhando em respeito mútuo. Tayan, ao lado de Isabel e Nantan, olhou para a trupe dispersa com uma expressão que misturava alívio e uma cautela reverente. Sobrevivemos à tempestade, mas o caminho será difícil. Hoje começamos a plantar as sementes de uma paz incerta, porém possível. Isabel sentiu, pela primeira vez em muito tempo, o calor de uma esperança genuína a abraçar seu coração sofrido. Seu olhar buscou Nantan, que sorria cansado, mas com a solenidade de quem encontrou um novo lar. O rancho isolado que tão poucos acreditavam estar vivo havia se transformado, pelo fogo da luta e pelo peso das decisões, num símbolo de união e resistência. Nas brisas suaves que passavam pelas árvores secas, parecia ouvir o sussurro dos antigos, ausentes, mas não esquecidos, aprovando o renascer daquela terra marcada por histórias de dor e coragem. E no horizonte, o sol surgia pleno, iluminando um novo capítulo que não seria mais escrito em sangue, mas em pactos esquecidos, no respeito tecido entre duas almas que ousaram desafiar o passado. O Velho Oeste permanecia duro, silencioso, mas agora carregava uma promessa de redenção, esculpida nas mãos calejadas de uma viúva e de um guerreiro Apache, cujos destinos haviam finalmente encontrado lar no mesmo solo.